Bem, vou responder essa pergunta que está embaixo. Para mim ela é desafiante não porque ela é difícil, é porque são assuntos que têm informações acadêmicas, uma vida acadêmica para chegar à conclusão, e eu vou ter o desafio de explicar em um vídeo curto. Então, para ganhar tempo, vamos lá. Quero que você pegue sua Bíblia, Mateus 16, capítulo 16, do versículo 17 ao 20. Você vai ler aí, eu só vou fazer os comentários aqui, certo? Você vai observar que Jesus funda uma igreja, que ele é o dono da igreja, a minha igreja. Ele usa a palavra minha, esse pronome possessivo. Também você vê que essa igreja nasce dos apóstolos, e você vê que quando Jesus funda, coloca a liderança em Pedro. E aí eu te pergunto, já para começar a montar o quebra-cabeça, qual a igreja que é fundada por Jesus, que tem sua origem nos apóstolos, não na Bíblia, nos apóstolos, que ela é apostólica? Qual é a igreja que preza pela autoridade de Pedro? E qual a igreja que foi fundada por Jesus? Daí você já pode concluir. Se você for também para o capítulo 6 do Evangelho de João, você vai ver que todo aquele discurso sobre o pão, e Jesus diz assim, ó: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E ele diz: eu sou, tomai e comei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Qual é a igreja que prega e que acredita que o corpo e o sangue de Jesus é o pão e o vinho, não um simbolismo, como dizem por aí? Então você vai começando a notar que a igreja da qual a Bíblia fala é justamente a igreja que escreveu a Bíblia. Se você observar Mateus 28, do 16 ao 20, a igreja ela é enviada. Jesus diz: ó, ide por todo o mundo, ou seja, não está dando uma perspectiva só de um localzinho, todo o mundo. É uma perspectiva universal, uma perspectiva católica. Católica significa universal. E ele envia. Interessante, aí fica a título de curiosidade, a palavra missa significa a enviada. Então corrobora justamente com o envio que Jesus deu, ide por todo o mundo. Então, a dimensão católica. Qual é a igreja que desde a época dos discípulos já se reúne no domingo para diferenciar dos judeus? Isso você vê em João 20, 19, João 20, 26, Apocalipse 20, Apocalipse 1, 10. Tá entendendo? Essa igreja, a vocação da igreja enquanto católica, se confirma em Atos 1:8. Pode observar que Jesus diz: ó, sereis minhas testemunhas não só em Jerusalém, mas no confim da terra. Tá entendendo? Então já dessa dimensão católica, desse projeto mais globalizado, mais universal. Se você pegar Atos 1, do 13 ao 14, você vai ver uma igreja que se reúne. E ele começa a citar as pessoas que estão presentes, mostra os apóstolos, porque ela é oriunda dos apóstolos, mostra em primeiro lugar Pedro, mas ele mostra também a presença de Maria. E qual a igreja que conhece Maria, que conviveu com ela, que fala dela e que tem ela presente? Qual é a igreja? Percebe, montando o quebra-cabeça, que a igreja que a Bíblia fala é a igreja que escreveu a Bíblia? Vamos mais. A igreja que, na carta de Timóteo, você começa a observar que a igreja ela começa a se organizar enquanto igreja, e se organizar hierarquicamente. Se você ler a primeira epístola de Timóteo, você vai ver que Paulo ordena ele bispo. Bispo é o que cuida da fé, é o guardião, né? E fala de episcopado, né? Fala de diáconos, ou seja, já existia uma hierarquia desde essa época. Isso para a tristeza dos que dizem que a igreja foi fundada por Constantino e só se organizou em Constantino. Você já observa uma organização aí. Se você observar o capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, fala de um concílio para resolver um problema da igreja. Então a igreja, você observa que desde quando ela foi fundada lá por Jesus, Jesus não deixou em Mateus 16 nada escrito. Depois Jesus envia a igreja no finalzinho de Mateus e também não deixa nada escrito.
A igreja, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, tem que decidir as coisas, mas não tem nada escrito. Então, ela se reunia em forma de concílio. E qual a igreja que, para resolver seus problemas até hoje, resolve em forma de concílio? Tá entendendo? Vamos continuando. Em Atos 11, 19 ao 26, revela que os apóstolos fundaram uma igreja em Antioquia. Pode ler lá. Historicamente, o bispo de Antioquia desta época, a história dele no primeiro século, foi Inácio de Antioquia. Anota essa e anota aí. Inácio de Antioquia, ele escreve para Esmirna. Interessante que Esmirna é uma igreja também que João escreveu no livro do Apocalipse. Então, está associada aí as mesmas igrejas que os apóstolos escreviam, eram as mesmas igrejas que eles nomeavam bispos católicos. Tá dando para entender? E ele escrevendo para Esmirna, esse documento do Inácio de Antioquia, ele diz que onde estiver um bispo, lá está a igreja católica. Começa a perceber? Essa Esmirna que João escreve e que Inácio de Antioquia escreve, teve como bispo Policarpo. Depois você pesquisa quem foi bispo Policarpo. Ele foi bispo de Esmirna e ele foi discípulo de João. Olha a montagem do quebra-cabeça, como é a mesma igreja. A mesma igreja dos apóstolos é a mesma igreja católica que você participa. Eu vou deixar, o vídeo não ficar muito grande, alguns nomes aqui você pesquisa, certo? Primeiro Clemente foi terceiro bispo de Roma. Depois você pesquisa sobre ele. E olha que estou citando coisas aqui antes de Constantino. Constantino não era nem nascido ainda, a igreja já existia. Papias de Hierápolis, viveu ali em torno do ano 60 ao ano 130. Marcião de Sinope. Esse aqui foi que começou a observar que a igreja estava se comunicando muito por cartas, porque não existia Bíblia, e eram tantas cartas que estavam começando a criar confusão. Ele foi o primeiro a sugerir uma ideia de cânon, para que posteriormente a igreja criasse a sua vara de medir, que é o cânon. Então vamos lá. Justin Martin, do ano 100 ao ano 165, já o começo do segundo século. Irineu de Lyon. São nomes que eu estou dando aqui para você pesquisar, para ver que é a mesma igreja. E saiba de uma coisa, a igreja que a Bíblia fala é a igreja que escreveu a Bíblia. A Bíblia, ela é uma biografia do resultado histórico da igreja. Um grande abraço, que Deus abençoe sempre. Se eu não fiquei claro, responde aí que eu faço um outro vídeo.